e o acordo, é de acordo. Mas só que aqui eu só vejo o E. Depois o Pavinato reclama com você, rapaz, e você fica nervoso aí nos bastidores, né? Não, é verdade, é de acordo. Agora apareceu, olha lá. De acordo com informações do SBT, Alexandre de Moraes pode ser alvo novamente de sanções do governo de Donald Trump. O governo norte-americano monitora a situação no Brasil atentamente e caso haja retaliações à direita no país durante o processo eleitoral, a tendência é a de que autoridades brasileiras sofram novas sanções. Além disso, a possível anulação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro também é motivo para aplicação de sanções, como a reaplicação da lei Magnitsky a Moraes. Vale lembrar que o prazo da prisão domiciliar temporária de Jair Bolsonaro termina nesta semana. Para um pouquinho aí, Alemão, por favor. Isso é uma falácia. Isso não existe. Prisão domiciliar pode sim ser reavaliada de tempos em tempos e por analogia, ou seja, por ausência de um artigo do Código de Processo Penal que defina um prazo para revisitar a questão da prisão domiciliar, eles usam por analogia o do 316 do CPP, se eu não estiver enganado, que dá ali o prazo, né, o tempo de 90 dias. Então, de 90 em 90 dias, o juiz precisa reavaliar a prisão preventiva, para ver se houve algum tipo de... às vezes a pessoa, né, vai lá fazer uma coação contra a testemunha, de alguma maneira está mandando recados e etc. Ele acaba preso preventivamente. Essa manutenção depende da apreciação do juiz de 90 em 90 dias. Mas deixa eu deixar uma coisa... foi ótimo. Eu vou deixar uma coisa clara para vocês todos que nos assistem. O Alexandre de Moraes, por exemplo, não levou isso em consideração no caso do Clezão. Você sabe o resultado do Clezão? Respondam aqui rapidamente para mim. Vocês sabem o que aconteceu com o Clezão? Acho que sabem, né? Clezão morreu. E o Pavinato foi advogado do Clezão. Por mais de 300 dias, Alexandre de Moraes simplesmente ignorou. Agora, a imprensa, ela se presta a esse papel ridículo de dizer que vence na quinta-feira. Isso não existe no ordenamento jurídico brasileiro. Pode ser reavaliada? De novo, pode. Eventualmente, se o juiz, ou caso o juiz, se fosse um juiz de verdade, tivesse algum tipo de informação, por exemplo, da melhora de saúde dessa pessoa que está em prisão domiciliar, ou que essa pessoa que estivesse em prisão domiciliar tivesse cometido algum delito paralelo à sua estada domiciliar. Exemplo, tentativa de fuga, ludibriar a justiça de alguma maneira, enfim, tudo que pode acontecer quando a pessoa está envolvida no processo e está em prisão domiciliar. Então, eu só estou pontuando para continuar lendo essa matéria porque dá vergonha. E sendo jornalista hoje, dá vergonha de ver a imprensa se prestando a esse papel. Vamos lá, pegar daqui, Alemão. E a extensão do benefício depende de Moraes. A prisão domiciliar foi concedida em março e pelo prazo de 90 dias. O ministro considerou que o estado de saúde do ex-presidente, que enfrentava um quadro de broncopneumonia e teve que ser internado no hospital particular de Brasília, justificava a medida. Porém, como as condições que justificaram o benefício não foram alteradas, com o quadro de saúde fragilizado e com a idade avançada, a domiciliar a Bolsonaro pode ser mantida. Eu vou fazer uma pausa e depois eu falo sobre essa, Alemão, só para fazer uma rodada rápida, Rose. Eu fico louco com essa questão, tá? De verdade. É indigno. Né? A nossa Constituição Federal, lá no artigo 1º, inciso 3º, se eu não estiver enganado, diz que a República Brasileira, ela primará, ou seja, um dos princípios da República Brasileira, a dignidade da pessoa humana. A violação da dignidade da pessoa humana do presidente Bolsonaro já foi violada há muito tempo. Mas agora chega a um escárnio da própria imprensa. Eu queria saber, de verdade, a tua opinião, quando você lê também um negócio desse, se você não se pergunta o que é que aconteceu com o Brasil em algum momento.
Essa pergunta a gente faz ultimamente, Caivano, o tempo inteiro. É todo dia, toda hora que sai uma notícia na TV, que você vê um Gilmar Mendes falando aqui num Roda Viva, que você vê um Alexandre de Moraes falando não sei aonde. Todo dia o brasileiro se pergunta o que aconteceu com o Brasil. Pelo menos uma parcela dos brasileiros, né? Não vou dizer todos, porque a gente tem o presidente que tem. Então tem uma parcela que talvez concorde, que talvez ache legal, mas uma boa parte dos brasileiros, cidadão trabalhador, pagador de imposto, esse está todo dia se perguntando o que aconteceu com o Brasil. Para começo de conversa, Jair Bolsonaro não deveria nem estar preso. Esse é o princípio do nosso diálogo. Ele não deveria. A partir daí está tudo errado. Quanto mais essa lógica de rever ou não rever a prisão domiciliar. Mas isso conecta com o que eu falei na pauta passada com relação à Lei Magnitsky. Sim, existe um contato muito próximo no governo federal. Inclusive hoje, Eduardo Bolsonaro estava em Washington DC, no distrito de Washington lá, conversando com membros do governo. Existe um trabalho que o Eduardo vem fazendo há muito tempo já de tentar mostrar para o governo americano, que é a maior democracia, enfim, a maior potência do mundo, o que vem acontecendo aqui no Brasil. Toda essa caça às bruxas com a direita e com todas as pessoas que se manifestam favorável ou que pensam diferente daqueles que votam e que estão no governo federal hoje. Então, sim, existe sempre essa possibilidade. Eu, particularmente, nem sei por que foi revogada. A gente sabe os acordos de bastidor, o que o governo brasileiro teve que mexer ou conceder para que essa Magnitsky tivesse sido revogada. Eu não concordo com o pensamento, mas é apenas a minha opinião. E acho que a qualquer momento ela pode, e aqui entre nós até tem um certo desejo, de que volte de fato, vamos chamar assim, ser impetrada, não sei se a palavra correta é essa, contra o ministro Alexandre de Moraes em tudo que vem acontecendo. Por isso eu acho que em algumas questões estão tirando o Alexandre, e foi esse posicionamento tão específico do PGR que, de novo, apesar de ser correto, eles não costumam fazer o correto. Estão fazendo agora justamente para tirar desse holofote, que não seria a preocupação deles ser correto ou não, Alexandre julgar ou deixar de julgar, nunca foi, por que seria agora? Agora é para não cair ali, para não gerar esse oba-oba novamente, tirar ele desse holofote, porque sabem que o Trump, que o governo americano está de olho nas eleições do Brasil, e hoje Donald Trump já falou isso. Está de olho nas eleições do Brasil. Então é melhor não colocar o Alexandre no holofote, coloca lá, porque sabe que o outro ministro que vai cair com o caso não vai então dar a devida, como eu posso dizer, qual palavra eu uso? Vai fazer o correto, que é o ministro Mendonça, que vem fazendo o correto, que é a luz do fim do túnel que a gente tem no STF hoje. Então o ministro Mendonça vai fazer o procedimento correto, que talvez não fosse o procedimento feito por Alexandre de Moraes. Então é melhor não cair nele, deixa quieto, ele passa fora dessa lógica do holofote da Magnitsky novamente. Perfeito, Ricardo. Eu vou fazer uma pergunta diferente para o Wellington, obviamente, porque ele é advogado e a resposta é um tanto quanto diferente, imagino. O Wellington, além dessa questão que eu expus aqui, né, da questão da prisão preventiva, que tem ali um prazo de 90 dias, né, para ser revisto e que muitas vezes não é revisto, como aconteceu no caso do Clezão, nós temos o 117 da LEP, né, da Lei de Execuções Penais, que diz que uma pessoa com mais de 70 anos, se tiver algum tipo de comorbidade, ela não é que ela tenha simplesmente o direito, né? Ela tem assegurado o dever do juiz de preservar a sua vida e mantê-la numa prisão domiciliar. Por que essa celeuma na imprensa, Wellington? Exatamente, Caivano. O que acontece? Há o entendimento de que esse não é um direito subjetivo da pessoa apenada. Portanto, não é uma questão automática, não é uma aplicação automática. Mas, para além disso, nós temos um julgado do Supremo Tribunal Federal que considerou que o sistema prisional hoje é um estado de coisas inconstitucional. É bem isso, estado de coisas inconstitucional. A DPF 347 tem esse nome, né? Exatamente, estado de coisas inconstitucional. Ou seja, a forma como o sistema prisional hoje está configurado, superlotação, você não tem como atender ali os direitos básicos, humanitários daquelas pessoas, é inconstitucional por si só. Materialmente, a forma física do sistema prisional hoje ela é inconstitucional. Trazendo para o caso do Jair Bolsonaro e dizendo que também isso atenderia a qualquer pessoa. Por isso que eu digo que aqui o Jair Bolsonaro está tendo um tratamento de inimigo de Estado. Ele está tendo um tratamento que está sendo aplicado de maneira personalizada para pior. Então, o Jair Bolsonaro hoje é visto como um inimigo de Estado. Seria assegurado a qualquer um essa análise. E aplicado ali, evidentemente, com base no princípio da dignidade da pessoa humana,
seria deferido a qualquer pessoa que estivesse na condição do Bolsonaro a prisão domiciliar. Acontece que, mais uma vez, o Alexandre de Moraes, ele tem essa tara em se mostrar dono do corpo, dono da vida, dono de todas as circunstâncias que circundam esse réu, esse condenado Jair Bolsonaro. Aqui a gente está até saindo um pouco, indo para Foucault. Foucault fala Sim. muito disso. Ou seja, Vigiar e punir. Vigiar e punir. Né? Tem até um bonequinho que fizeram do Alexandre de Moraes. Vigiar e punir, gostoso demais. Né? Caramba, não vi. Graças a Deus não vi. Não um preciso meme. desver. É um meme, é um bonequinho né? Vigiar e punir, gostoso demais. E é isso, o Alexandre de Moraes, ele gosta de infligir dor, ele infligir sofrimento à pessoa. E é isso que ele está fazendo com o Jair Bolsonaro. Qualquer pessoa na condição do Bolsonaro teria assegurado a prisão domiciliar. Aqui, ó. O Luiz Henrique está lembrando, o Collor está na prisão domiciliar por conta de uma comorbidade. E não ficam avaliando, eu não vejo a imprensa falar. Tem alguém reavaliando o estado de saúde do Fernando Collor? Obviamente que é uma pergunta retórica, não tem ninguém está preocupado com isso. Agora, é como o Wellington falou, sequestraram o Jair Messias Bolsonaro. Ele é o preso segurança do Alexandre de Moraes. Porque, como você disse, ele lida ali com a vida e a morte do Bolsonaro, e aí ele consegue se proteger e sempre ganhar um pouquinho mais de tempo nas coisas que ele tem feito. Mas parece ter dado algumas recuadas, mas eu vou até bater na madeira para a gente não... Né? Deixa isso para lá. Vamos seguir.